Eu sofro de ansiedade há muitos anos, mas eu consegui chegar numa receita que fez com que ela diminuísse em 98%, mesmo tendo uma empresa e mantendo todas as outras áreas da minha vida em equilíbrio. E nesse vídeo eu vou te mostrar que receita foi essa. O meu nome é Eric e esse é o Café Comigo. Bom, eu sempre me considerei um cara ansioso, até porque a ansiedade ela é algo que não vem de mim. Ela vem da minha criação, do meu berço, a minha família inteira é ansiosa, desde os meus pais até o meu irmão, então eu sempre convivi com esse tipo de coisa, com esse tipo de sentimento, com essa angústia, né, que é a ansiedade, então para mim ela sempre foi algo normal. Eu só fui descobrir de fato que ela não era algo rotineiro e algo normal quando eu saí da casa dos meus pais e eu entendi que esse não era o padrão correto. Por um longo período da minha vida, a ansiedade ela ficou quieta, ela ficou baixa, né? Eu nunca fui assim uma pessoa de dar crise de ansiedade. Eu sempre fui um pouco ansioso, mas não dava crise de ansiedade, até porque eu estava ocupado fazendo muitas outras coisas de criança, né? Por um longo período da minha vida eu quero dizer criança, então eu estava ocupado chutando o chão, comendo terra, jogando bola, andando de bicicleta, e a ansiedade ela não tinha espaço. Só que eu não consigo entender de fato qual foi o momento em que isso virou ao contrário, porque teve um momento de alguns anos para cá que a ansiedade começou a tomar muito mais espaço na minha vida. E eu acredito que ela tomou espaço justamente porque a minha vida como um todo ela mudou completamente. Então eu não era mais aquela criança que chutava bola, que brincava de bicicleta o dia inteiro, que comia uma paçoca durante o dia todo porque estava brincando, estava, enfim, fazendo outras coisas. E com a vida adulta vindo, a gente tem compromissos, a gente tem boleto, a gente tem, no meu caso, né, uma empresa para crescer, metas para bater. A gente cria, né, essas coisas, entre aspas, ruins, começa a colocar problemas onde não existem, na verdade. Acredito que isso não é só comigo, a pressão da vida ela vai te afunilando, né, te colocando contra a parede. Algumas pessoas conseguem lidar muito bem com isso, a ponto de não ter ansiedade alguma e viver uma vida feliz. E algumas, como é o meu caso, pegam muita ansiedade, a pressão ela traz muita ansiedade, muita comparação, e a gente fica acuado, fica travado, não consegue de fato colocar em prática aquilo que deseja, peca por não tomar decisões rápidas. No meu caso é muito isso. E eu sofri com isso por muito tempo, e esse vídeo, óbvio, não é uma receita, eu não vou chegar aqui para ti e te passar 100% de exatamente do que funciona, até porque a ansiedade, ela pode ser diferente para ti do que para mim, mas eu acredito que esse vídeo vai te ajudar muito sobre esse assunto, até porque eu consegui, de certa forma, criar uma rotina ideal que me fizesse com que a ansiedade não tomasse mais esse lugar que ela estava tomando antes. Então fica aqui nesse vídeo porque essa receita, vamos chamar de receita para ser mais fácil, mas essa rotina, essa receita que eu cheguei pode te ajudar muito. Eu comecei a empreender tem em média 2 anos e meio, eu acredito que vai fechar 3 anos. E de lá para cá foi uma jornada muito difícil para mim, porque desde o primeiro dia e até antes de tomar a decisão, foi um momento da minha vida onde eu tive muita ansiedade, até por conta da pressão de ter uma mudança como essa. E por um breve momento eu achei que essa ansiedade ela passaria, talvez no primeiro ano, ou então, eu sei que é muito recente, mas eu acreditei que ela passaria nos primeiros meses, seria algo natural, que eu ia me acostumar. E a grande verdade é que eu não me acostumei. É algo que eu continuo com a mesma ansiedade de antes, com a mesma pressão de antes. Eu só tô, conforme os dias passando, aprendendo a lidar com isso e colocando de fato o monstro dentro da gaveta, começando a treinar o meu dragão, né? Trazendo o exemplo aqui do filme. Porque ela continua existindo, ela ainda tá lá, ela tá do mesmo tamanho. Eu só consegui remanejar ela para um lugar onde ela não me incomodasse. A primeira coisa que eu entendi, e que na verdade foi uma das mais importantes, e tem sido uma das mais importantes até agora, é que se tu for parar para analisar, pessoas que fazem força não têm tanta ansiedade. Eu acredito que isso deve ser até científico, eu nunca me aprofundei sobre isso, mas pessoas que realmente colocam a mão na massa, que fazem exercícios, que correm, que treinam, ou até mesmo se tu for parar para analisar um termo mais cru aqui, mais bruto, pessoas que trabalham num emprego que faz muita força, às vezes trabalha em empregos que pegam muito peso, trabalho braçal,
tendem a ser pessoas menos ansiosas. Tu já parou para perceber isso? É um negócio meio louco, eu não sei se isso é de fato, mas é o que eu observo, é o que eu observei, e foi o que aconteceu exatamente comigo. Por quê? Eu vim de um berço onde eu trabalhava com braço, né? Trabalhava em trabalhos pesados, e no decorrer do crescimento da minha carreira, eu acabei migrando para escritório e, consequentemente, trabalhando muito mais com a mente do que com a força física. Então, a minha força era muito mais mental. E de fato, quando eu trabalhava com o braço, fazendo força, carregando peso, eu não tinha ansiedade, eu nunca, até ela existia, né? Só que ela não atacava tanto. E depois que eu comecei a empreender, e até mesmo antes de eu empreender, quando eu trabalhava em escritório, enfim, na parte mental, a ansiedade me atacava muito, assim. Então, a primeira coisa que eu gostaria de te passar aqui, que eu incrementei na minha rotina, para que a ansiedade diminuísse muito, e esse eu acho que é o principal, é fazer força. E aqui eu não estou falando que tu precisa correr, que tu precisa ir para academia. Faça algo que tu goste, algo que seja saudável para ti, que tu curte, que está dentro da tua realidade. Só que precisa fazer força. É algo que, de algum ponto, tu precisa suar, tu precisa fazer esforço, porque eu percebo que quando a gente trabalha, e aqui eu estou trazendo mais para quem trabalha com a mente, né? Às vezes em escritório ou tem uma empresa, trabalha o dia inteiro sentado, fazer força faz com que a gente libere essa energia, faz com que todo esse sentimento ele se canalize num ponto específico. Então, naquele momento onde eu estava nos piores momentos de crise de ansiedade, e muito feio mesmo, dando crise quase todo dia, porque eu estava muito bloqueado por conta do empreendedorismo, foi onde eu comecei a correr justamente para que aquilo curasse, e não curasse, mas resolvesse aquele meu problema momentâneo, né? Então, quando eu estava em meio a uma crise, eu simplesmente colocava um tênis e saía para correr. Por muito tempo, aquilo me ajudou demais, assim. Foi graças à corrida que eu consegui me livrar de grande parte da ansiedade para que eu conseguisse de fato fazer alguma coisa no meu emprego, fazer alguma coisa, no meu caso era na empresa, né, quando eu comecei a empreender. Foi um hábito que de lá para cá eu não parei de fazer, de lá para cá eu já corri 2 meia maratonas e é algo que a corrida ela ainda está presente na minha vida. Eu estou numa fase muito mais focada em musculação agora, mas é algo que independente do esporte, independente do que tu queira fazer, independente né, do que tu goste, tu precisa fazer força, tu precisa suar a camisa para que tu consiga diminuir muito desse sentimento. Mas eu percebi que só o exercício físico não era algo que estava resolvendo 100% da minha ansiedade. O meu objetivo sempre foi reduzir completamente a minha ansiedade. E eu sei que isso é impossível, a gente vai chegar nesse ponto, a ansiedade ela não é curada, não existe uma cura para a ansiedade. Só que o meu foco era diminuir o máximo que eu pudesse desses sintomas, para que eu pudesse ter uma vida mais clara, uma vida mais positiva, para que eu pudesse sentar na mesa do meu escritório e focar no que eu tinha que fazer e trabalhar sem ter esse sentimento ruim, sem ter a cabeça muito cheia. Então eu testei várias coisas, testei muitas rotinas, muitos jeitos para conseguir chegar nesse momento de sentar aqui e focar no que eu estou fazendo e ter muito mais paz. E o segundo ponto que eu alinhei na minha vida para que eu conseguisse ter de fato uma cabeça mais saudável, por incrível que pareça, foi o sono. Isso eu te garanto que é científico, eu já estudei sobre isso. O sono impacta diretamente em quem nós somos. É algo que não existe um ser humano 100% saudável que dorme menos de 7 a 8 horas por noite. Não existe. Isso é algo que nós, como seres humanos, precisamos disso. Algumas pessoas podem dormir menos e continuar, mas eu te garanto que elas não estarão 100% saudáveis. Então, quando eu entendi sobre isso, eu comecei a criar uma higiene do meu sono para que eu pudesse dormir muito melhor. Então, muitas vezes, eu ia dormir 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã. E isso, cara, é impossível. Tu pode treinar, tu pode ler, tu pode fazer o que tu quiser, pode comer saudável. Se tu não dormir corretamente, nada vai adiantar. É como se fosse não, é o reset da nossa mente e do nosso corpo. Então a gente precisa disso para ter energia durante o nosso dia. Então o que eu comecei a fazer para de fato dormir melhor? Primeiro ponto, zero café depois das 3 horas da tarde. Então, passou 3 horas da tarde, nada de cafeína, nada de pré-treino, nada que me trouxesse mais energia. Esse foi o primeiro ponto que eu alinhei, confesso que foi o mais difícil, até porque viciado em café,
mas foi algo que já ajudou em muito. Só que tem outras coisas que eu trouxe também para poder melhorar isso, que foi o quê? Zero café depois das 3 horas, sem refeições, né? Agora que eu tô fazendo musculação, eu voltei por conta do Booking, mas zero refeições pesadas antes de dormir. Então, e quando eu falo antes de dormir, no mínimo 2 horas antes de deitar na minha cama, eu não comia nada, ficava tranquilo. E geralmente eu ia dormir umas 8h30, 9 horas da noite, 9h30 no máximo. Então, 6 horas era a minha última refeição e eu não comia mais nada, ficava só na água, tranquilo, para que eu não precisasse digerir toda aquela comida antes de dormir. Então, esse foi um ponto crucial também. E aí aqui a gente vai para o mais óbvio, né? Cara, o teu ambiente de sono precisa ser um ambiente completamente escuro, não pode ter nenhuma luz lá, tem que ser algo que esteja apto para te dormir. Então, naquele momento, zero luz no quarto, nada de televisão, nada de celular. O quarto era um ambiente realmente para dormir. Outro ponto que me ajudou muito a dormir melhor foi realmente quando eu acordo de manhã, eu não mexo em celular, a primeira coisa que eu faço é pegar a claridade. Então eu sento na frente da janela, eu pego um sol, e o sol é muito importante, só que é óbvio, não é obrigatório, pode ser às vezes o dia está nublado. Cara, pegar uma claridade nos primeiros 15 a 20 minutos do teu dia, mostra pro teu cérebro que está na hora de acordar. Ele acorda, é como se tivesse uma janelinha dentro dos nossos olhos, e ele observa que está de dia realmente. Então isso regula uma coisa chamada círculo circadiano. Eu não vou entrar em nada termo aqui de neurologia, nada, mas é algo completamente científico, tá? Então dormir melhor foi o segundo ponto que eu adicionei na minha vida para que eu tivesse menos ansiedade. O terceiro ponto que eu adicionei na minha rotina para que eu pudesse reduzir ainda mais a minha ansiedade foi algo que eu confesso, eu não levo tão a sério assim, mas eu tento levar o mais regrado possível, que é a alimentação. Eu não faço acompanhamento com nutricionista, eu não faço uma dieta, mas eu tento manter uma rotina de alimentação que não me faça tão mal, pelo simples achismo mesmo, entendendo de fato o básico, e tentando encaixar uma alimentação que me faça bem. Então, eu não forço a barra, mas eu também, tipo assim, eu não vou comer uma pizza todo dia, mas eu também não deixo de comer coisas que eu gosto, né? Então foi um ponto que, desses que eu passei até agora, eu considero até o menos importante, mas é algo que vai te ajudar muito a ter, de fato, construir a tua rotina. Uma coisa que eu quero que tu entenda é a seguinte: a ansiedade, ela nunca vai sair, nunca. Eu já até comentei isso antes contigo, só que ela nunca vai sair da tua vida. Tu só precisa aprender a diminuir o volume dela, a pegar esse monstro e colocar dentro do baú e conseguir fechar esse baú, para que tu consiga seguir a tua vida de uma forma saudável. E tu só vai conseguir colocar esse monstro no baú quando tu se tornar a melhor versão. A tua melhor versão é uma versão que não tem ansiedade, ou se tem ansiedade, é uma ansiedade muito reduzida. Então, não existe uma fórmula mágica, não existe um segredo. Tu precisa construir uma rotina que te torne a melhor versão. E a partir desse momento, tu vai ser uma pessoa menos ansiosa. E na busca por me tornar uma melhor versão, eu vou trazer o quarto ponto, e esse aqui eu acredito que é o mais óbvio de todos. É algo que eu sei que nem todas as pessoas têm condições de fazer isso, tá tudo certo, por isso que eu já coloquei ele como um dos últimos, mas é algo que é extremamente importante para que a gente consiga entender esses sentimentos, que foi começar a fazer um acompanhamento com psicólogo, né? Eu já faço acompanhamento com psicólogo há um bom tempo, então é algo que não resolve de imediato, é algo que leva tempo, é algo que tu vai construindo a cada sessão. Não é algo que tu vai colocar na tua rotina, vai ser um estralinho e vai estar sem ansiedade, mas é algo extremamente importante. Por quê? Porque eu já te falei que quando a gente faz força, obviamente a gente canaliza aquela energia lá, né? E quando eu converso com o psicólogo, é como se eu canalizasse também essa energia com ele. É como se essa energia que restou, eu matasse ela diretamente com o psicólogo. Então, o acompanhamento psicólogo é extremamente importante para que tu se torne uma pessoa menos ansiosa, e me fez uma pessoa menos ansiosa. Até aqui eu trouxe coisas básicas, né? Não tem muito segredo. Treino, alimentação, sono e acompanhamento mental. Cara, isso é a receita básica para que tu tenha menos ansiedade, só que mesmo fazendo tudo isso, mesmo seguindo uma rotina regrada, mesmo comendo bem, dormindo bem, treinando muito bem, eu ainda assim era uma pessoa ansiosa. Ainda existia ansiedade dentro de mim.
Isso me deixou maluco, assim, porque eu imaginei que quando eu fizesse toda essa rotina regrada, tudo alinhado, eu seria uma pessoa zero ansiedade. Só que aconteceu o contrário, eu ainda estava com o mesmo nível de ansiedade. E foi aí que eu coloquei a cartada final para matar com assim 99% de todo aquele sentimento que eu tinha, que foi justamente largar o celular. Tem um vídeo sobre isso aqui no canal, eu já comentei, vou deixar até o card aqui, se tu quiser entrar no canal e lá ver. Mas deixar sair das redes sociais, colocar o celular de lado, foi de fato o que mais me tirou a ansiedade de todos os hábitos. Todos, mas disparado, assim, disparado. Eu deletei o Instagram do meu celular, eu deletei o TikTok, eu deletei até o YouTube do meu celular para que eu não tivesse acesso à dopamina barata. E o fato de não ter dopamina barata me fez muito, mas muito menos ansioso. Foi uma coisa que foi extremamente difícil, não foi da noite pro dia. Eu tentei e voltei várias vezes. Então eu tô nessa jornada já faz mais de um ano, ficando sem celular, voltando, ou desinstalando, instalando de novo, até que eu conseguisse se manter firme sem essa rede social. Eu ainda uso, obviamente, às vezes no celular da empresa, no Instagram que eu entro da empresa, ou vejo um vídeo na televisão, não sou aquele homem das cavernas, mas depois que eu reduzi muito do que eu consumia, a minha cabeça ela desligou, assim, todo aquele excesso de informação zerou, ficou um puro silêncio. Então eu consigo hoje ter muito mais clareza mental sobre o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer, quais que são os próximos passos. Eu consigo ter mais paciência sobre os problemas que eu estou tendo na rotina, no dia a dia. Eu consigo treinar muito melhor. Consequentemente, eu consigo ler muito mais, comer muito melhor. Então foi algo que parece muito simples, né? Mas de fato não é simples e eu quero que tu entenda isso. Não vai ser fácil tu largar o celular. E eu não tô te falando para sumir da rede social o resto da vida. Eu só tô te falando para colocar isso de forma estratégica. Tu consegue fazer isso de forma estratégica. Tu consegue criar uma rotina para que tu mexa no teu celular 1 hora por dia, 2 horas por dia no máximo. Então foi assim que eu comecei, colocando regras de horário cada vez menores até que eu conseguisse me desplugar de tudo isso. Então esse foi o hábito e é o hábito que eu quero te passar nesse vídeo mais importante para reduzir completamente a minha ansiedade. E como eu já te falei anteriormente, eu não quero que tu olhe para esse vídeo como talvez uma receita médica, nada disso. Eu sou uma pessoa que ainda está aprendendo muito com ansiedade, ainda tenho muito mais tempo de experiência para aprender sobre ela, tenho uma taxa de amostragem muito baixa sobre isso, só que eu consegui lidar com ela muito cedo. Eu consegui organizar a minha vida muito cedo para que eu não tivesse mais, de fato, todo esse sentimento. Eu estava numa consulta com um psicólogo, aqui olha a importância disso, e ele trouxe algo muito importante, que a ansiedade é como se tu tivesse com uma armadura, um escudo, e tu precisa ter vários escudos e estar com eles sempre em cima para que ela não ataque, para que ela não tenha nenhum espaço para entrar no teu interior e na tua mente, enfim, nos teus pensamentos. E quando tu coloca todos esses hábitos de forma estratégica no teu dia, ou seja, tu é uma pessoa que treina, uma pessoa que come bem, uma pessoa que lê, uma pessoa que tem um sono muito regulado e uma pessoa que não fica 6 horas por dia em rede social, é como se tu tivesse com todos os escudos possíveis para aquela ansiedade. É como se tu fosse enfrentar um monstro com uma armadura gigantesca. Cara, esse monstro ele não vai ter acesso a ti. Ele não vai conseguir adentrar e te incomodar. Então aqui eu trago um exemplo, né, justamente para que fique mais claro que a criação de uma rotina forte vai te tornar uma pessoa forte. E o fato de tu ser uma pessoa forte vai fazer com que a ansiedade não tenha espaço na tua vida. Do contrário, se tu tiver uma rotina fraca, uma rotina onde tu se torna uma pessoa fraca, a ansiedade vai ter muito espaço, ela vai ter muito tempo para entrar e te infernizar, te incomodar, te atacar. E aí tu se torna aquela pessoa que não consegue produzir, que ganha menos, que não é feliz, que tem um relacionamento que não é saudável, que tem uma barriga que não gosta,
que não consegue correr 100 metros, que não consegue levantar um peso, que não consegue ler um livro, porque está com a cabeça com tanta informação que não consegue de fato agir, não consegue pensar, não consegue produzir. Então pensa sobre isso, tá? É algo que eu fiz, é algo que eu te recomendo fazer, me ajudou muito e eu tenho acredito muito que isso pode te ajudar também, tá? Crie uma rotina que te faz forte. Bom, a gente está finalizando mais um cafezinho por aqui. Foi um papo muito massa, tá? Eu gosto muito de falar sobre isso. É um assunto que eu ficaria horas aqui falando, mas enfim, eu ainda tenho muito tempo e óbvio, eu vou trazendo atualizações para vocês sobre um hábito que eu coloquei, um hábito que eu tirei, uma coisa que pode ajudar, outra coisa que não pode ajudar, para a gente poder ir conversando sobre isso e de fato enfrentar esse sentimento que incomoda tanta gente, né? Então, se tu curtiu esse tipo de conversa, quer ter quer ver mais vídeos como esse, aqui no canal tem vários vídeos assim, tem vários cafés comigo, vai lá dar uma olhada, tem vários assuntos também. E fechou, te vejo no próximo e até logo, valeu, tchau, tchau.